vamos falar de conjunção, que do latim significa conjunctus oni. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos de conjunção. Sim, o que é, como vive e o que come, isso e tudo mais no nosso FabFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim! E no episódio de hoje veremos aí os usos e as classificações das nossas queridas conjunções. E para começar, eu gosto sempre de ver o quê? A etimologia da palavra. Sim, conjunção vem do latim conjunctio onis. Pois é, parece até um feitiço do Harry Potter, não é mesmo? Mas não! O que significa é união e ligação. Mas também não é por isso que a nossa conjunção não tem magia, certo? Tem sim. Ela consegue aí aproximar, unir, ligar duas orações independentes. Veja os exemplos aí que eu tenho. Eu amo o verbo, claro, sempre. E eu quero abraçá-lo, certo? Duas orações. Agora faremos o nosso feitiço. Sim, para unir essas duas orações, nós colocaremos aí uma conjunção. Conjunctus onis. Olha lá. Vamos ver qual será a conjunção que ligará essas duas orações. E temos aí a conjunção E. Sim, é uma conjunção que está aí ligando essas duas orações. Vejam que interessante, então. Conjunctus onis. E a nossa conjunção consegue aproximar, ligar essas duas orações independentes. Sim! Portanto, conjunção nada mais é do que um termo que ligam duas orações ou dois termos semelhantes dentro da mesma oração. E para isso nós vamos também ver que não só a conjunção, mas o que eu chamo também de locução conjuntiva, que são, né, aquelas palavrinhas que são constituídas por mais de uma palavra, certo? As expressões, nesse caso, levam o nome de locução conjuntiva, como eu tenho, no entanto, mas também e tantas outras locuções conjuntivas. Elas também contribuirão para ligar as nossas orações. E, Fabi, elas se classificam as conjunções? Claro! Vocês sabem que a língua portuguesa adora uma classificação. E nós classificamos as conjunções em duas: coordenadas e subordinadas. Hoje trabalharemos apenas com as coordenadas, certo? Que são essas conjunções que ligam orações independentes uma da outra, certo? Uma oração não depende da outra para que tenha sentido completo. Isso eu dou o nome de conjunção coordenadas. E vamos ver que as coordenadas, elas também apresentam classificações. Mas olha aí, um exemplo de coordenada. A floresta é mágica. Dá para entender plenamente essa oração, não dá? Perfeito. Além dessa oração, eu também tenho outra oração. Eu entrei na floresta. Também outra oração independente, certo? Elas são coordenadas, uma não depende da outra. Mas eu posso usar uma conjunção para poder conectá-las, certo? Conjunctus onis. E a conjunção que eu uso aí para conectar estas duas orações será o por isso. Olha lá, a floresta é mágica, por isso entrei na floresta. Poderia até tirar o floresta e colocar entrei nela, certo? Sem problema nenhum. Quais são as classificações que eu tenho dessas conjunções coordenadas? São fáceis, porque são só 5 classificações. Olha que beleza! Vamos começar. Vejam a frase: a chave caiu e não a encontrei, certo? Duas orações independentes que estão sendo conectadas pela conjunção E, que nesse caso dá uma ideia de adição. Estou somando essas duas expressões, né? Esses dois feitos que estão acontecendo aí. Por isso, eu dou o nome dessa conjunção de aditiva. Sim! Então, Fabi, o E é uma conjunção aditiva? Sim, como utilizamos a conjunção E, não é verdade? E tenho outras conjunções também que são
caracterizadas, são classificadas como adjetivas. Nesse caso, além do e, eu tenho não, o não só, mas também e algumas outras, certo? Que veremos em outros momentos. A próxima conjunção que vamos estudar é a conjunção que leva o nome de adversativa. Sim, mas Fabi, o que significa adversativa? É quando eu uno duas orações, mas que tem sentidos aí de adversidade, sentidos opostos. Então, quando eu falo eu amo o verbo, o que você espera naturalmente? Que o verbo retribua o meu amor. Mas nesse caso, ele não retribuiu. Por isso que eu utilizei a conjunção mas, que está me dando aí o sentido oposto do que eu esperava com a primeira oração. Que pena, não é? Fabi, é só a conjunção mais para a adversativa? Não, eu tenho outras conjunções adversativas, como o porém, o todavia, o contudo, no entanto, e algumas outras por aí, certo? Estamos passando só um pouquinho dessas conjunções, ok? A próxima conjunção que veremos é aquela que eu classifico como alternativa. Bom, o nome já ajuda, né? Conjunção alternativa é aquela que oferece opções alternativas, é aquela que eu alterno entre uma coisa ou outra, certo? Olha o exemplo. Ou eu vejo a noite estrelada ou durmo. Essas são as minhas opções, certo? Fabi, só o ou é conjunção alternativa? Não, eu tenho ora também, eu tenho quer, seja, e assim por diante, ok? A próxima conjunção que veremos são as conjunções conclusivas. Essas conjunções dão ideias de conclusão. Então, olha lá, as férias chegaram, o que eu concluo? Por isso, viajarei. Ah, que coisa boa! E aí, nesse caso, eu tenho uma locução conjuntiva dando a ideia de conclusão, certo? Fabi, só o por isso é uma conjunção conclusiva? Não, eu tenho logo o portanto e algumas outras, certo? Próxima conjunção? Próxima conjunção. Vejam aí, nós temos as conjunções que são classificadas como explicativas. E essas daqui, o que elas fazem? Explicam a oração anterior. Olha lá, eu não fui. Qual a explicação para isso, Fabê? Porque eu estava na praia. Ai, que maravilha, não é? Quais são as conjunções explicativas? Por quê? Pois, que e algumas outras. Mas essas são as principais. Bom, pessoal, por hoje é só. Tenha um excelente dia e até a próxima aula. Tchau!